7h35, estamos de volta com o Manhã no Ar dessa segunda-feira e as principais notícias do dia. E a penúltima feira do Paço reúne música, gastronomia e apresentações culturais no Centro Histórico de Manaus. A iniciativa faz parte do projeto do Instituto Amazônia em requalificar a comunidade São Vicente com ações de empreendedorismo, aulas de dança, gastronomia e música. Cerca de 30 expositores participaram da penúltima edição da feira, que teve recital de flauta com o maestro flautista e saxofonista Cláudio Abrantes. A feira acontece sempre no segundo domingo do mês. E no fim de semana, uma feira reuniu vários restaurantes em um shopping da zona sul da cidade. O público pôde experimentar a culinária de diversos países. Vamos ver como foi. Principal feira gastronômica do estado, a Rota dos Chefes chegou em sua terceira edição neste final de semana. A variedade do cardápio atraiu o público que lotou este centro de convenções na zona sul. Para a organizadora do evento, o espaço contribui não só para divulgar as iguarias dos restaurantes locais, mas também desafia o público a experimentar sabores diferentes. Você vem com a sua família e um come um sanduíche, o outro come uma comida brasileira, né? E aí tem a oportunidade também, com preço mais acessível, de você degustar alguma coisa que você não conhecia antes. Então isso é bem legal. Foi o que aconteceu com este restaurante. Os funcionários aproveitaram o tema amazônico e prepararam a receita que é considerada o carro-chefe da casa. Nessa nossa especiaria aqui, nós temos aqui um tempero especial, acompanhado pelo molho velouté de tucupi, a farinha torrada com a castanha, tá? E o arroz de jambu, né? Tudo foi preparado assim realmente para atender o público da feira, né? O público amazônico. Nós, manauaras, gostamos muito de uma boa, né, iguaria amazonense. E quem optou por outras especialidades se diz satisfeito com a qualidade dos produtos. Tem bastante variedades, né? Para quem gosta de comida japonesa que nem eu já vi que tem 2 ou 3 barracas aí. Estou gostando muito do evento. Poderia ter mais vezes. Já estou sentindo o cheiro, hein? E o feriado chegou e nada melhor que reunir a família, os amigos, a namorada e até mesmo aquela paquera. E claro, para ficar tudo perfeito, tem que pedir a pizza Sassara, produzida com ingredientes de primeira qualidade. As massas são fresquinhas e abertas na hora da preparação. O molho de tomate também é feito no mesmo dia para garantir o verdadeiro e original sabor da pizza. E por falar em sabor, na Sassara são mais de 50 super recheadas e que chegam na sua casa quentinha. E aí, tá esperando o quê? Liga para 3236-9800. Anota aí, 3236-9800 ou peça pelo aplicativo Sassara Pizza. Sassara é a melhor e mais recheada pizza de Manaus na sua casa. E atenção, você que é atleta, o Ministério do Esporte lançou o edital do programa Bolsa Atleta para esportistas de modalidades que não integram os programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem tem mais detalhes sobre as inscrições é a Thea Morel. Olá, Thea, como os atletas interessados podem se inscrever? Explica pra gente. Bem, Adriane, o mais importante é que os atletas precisam saber que essas inscrições vão até o dia 23 de novembro, às 23h59. Esse horário é justamente porque as inscrições elas são online, elas são feitas através do endereço eletrônico, né, do Bolsa Atleta no Ministério do Esporte. E nesse endereço eletrônico você tem aí todas as informações que você precisa prestar até o dia 23 de novembro. Essas bolsas estão disponíveis para 3 categorias diferentes, Adriane. Estão disponíveis para as categorias internacional, que serve justamente para aqueles atletas que já participaram de competições em mundiais ou em pan-americanos e que tiveram uma boa colocação. E a gente está falando aí de competições que não são nem olímpicas nem paralímpicas, quer dizer, servem justamente para aquelas modalidades que não participaram das Olimpíadas. A gente tem também a categoria nacional e nesses 2 casos o atleta precisa ter mais de 14 anos e tem também as categorias estudantil. No caso da categoria estudantil, você tem aí 2 subcategorias, né, que os atletas de base, eles precisam ter entre 14 e 19 anos e no caso dos outros atletas, né, que não são necessariamente da base, eles podem ter entre 14 até 20 anos de idade. Os valores mudam bastante, viu, Adriane? Essa bolsa, a Bolsa Atleta, ela varia de R$ 1.850 por mês para aqueles atletas que já estão num nível realmente mais avançado, que já participam de competições mais expressivas,
até R$ 925. No caso dos estudantes também, a bolsa é de cerca de R$ 370. Mas é claro que qualquer valor dado pelo governo incentiva bastante a atividade esportiva. Essa é uma maneira realmente que esses atletas têm de ter algum tipo de ajuda, de ter algum tipo de auxílio para que eles possam continuar aí praticando o esporte, quem sabe se desenvolvendo cada vez mais e chegar até o nível de uma Olimpíada e de uma Paraolimpíada. O governo federal tem incentivado bastante as pessoas como Bolsa Atleta. Considera, inclusive, que nas últimas Olimpíadas houve um número muito expressivo de pessoas que tinham Bolsa Atleta e que participaram das competições aqui no nosso país, não só porque era no nosso país, mas principalmente porque tiveram um bom desempenho. E não são apenas os atletas, mas também os para-atletas. Eles também tiveram um grande desempenho. Só para você ter uma ideia, Adriane, mais de 72 medalhas nós conquistamos na Paraolimpíada e essas medalhas, a grande maioria, veio de bolsistas, de pessoas que recebem Bolsa Atleta, que recebem o incentivo e que por isso continuam a praticar o esporte. Então essas inscrições estão abertas agora para quem não tem o incentivo, para quem quer obter esse incentivo e continuar com a prática desportiva. Obrigada, Thea, pelas informações. Ótimo dia para você. E nesse domingo, a Rádio Jovem Pan realizou a primeira meia maratona de Manaus. A corrida é de 21 quilômetros, passou pelos principais pontos turísticos da cidade. Teve também um percurso de 6 quilômetros para incentivar os iniciantes. O evento, com R$30 mil em premiação, foi uma grande festa. Vamos ver. A concentração começou na madrugada. Milhares de atletas profissionais e amadores lotaram a Arena da Amazônia, palco da largada da meia maratona de Manaus, organizada pela Rádio Jovem Pan. 2.500 inscritos correram por diversas ruas de Manaus. Gente daqui e gente que veio de fora, apenas para a prova. Foi um desafio para nós montar essa prova também, porque é a primeira vez que o Jovem Pan faz uma prova de 21 quilômetros, uma meia maratona. A gente tentou botar todos os pontos turísticos da cidade de Manaus. Em 21 quilômetros você conheceu os pontos mais bonitos da cidade. Isso é o que vale a pena, essa é a marca da Jovem Pan, fazer sempre diferente, inovando para que as provas sejam sempre o sucesso de público que tem sido. Prepara para a largada! A corrida foi também um circuito cultural. Os atletas passaram pelos mais belos pontos turísticos da cidade. Mercado Adolfo Lisboa, Paço Municipal e Teatro Amazonas, até voltarem à Arena da Amazônia. Até quem é acostumado a correr estava ansioso com o percurso. Para correr 21 não é fácil, tem todo um preparo, né? Como que você fez? Atenção, galera! Com certeza, tem todo um preparo para correr a meia maratona. Nós, a nossa equipe, Crazy Runners, todo domingo, 5h30 da manhã, fizemos o percurso umas 3 vezes para estrear e está preparado para hoje. Mas teve gente que correu tão rápido que mal percebeu a paisagem. O primeiro a chegar foi Juarez Rosa, no tempo de 1 hora, 9 minutos e 33 segundos. Ano passado, fui testeiro lá na Jovem Pan da Ponte. Esse ano, minha 1 hora e 9. Estou muito feliz, agradecer a Deus. Na categoria feminino, Risonete Santos concluiu os 21 quilômetros com um tempo de 1 hora, 23 minutos e 40 segundos. Fico feliz, mais uma vez, poder estar aqui participando da Jovem Pan e agradecer a Deus pela oportunidade, de estar aqui e levar esse título. Para os atletas iniciantes ou velocistas, teve ainda a corrida Jovem Pan de 6 quilômetros. Nessa prova, o primeiro a cruzar a linha de chegada foi Manuel Xavier, com um tempo de 22 minutos e 5 segundos. Entre as mulheres, a vencedora foi a triatleta Jéssica Santos, com a marca de 26 minutos e 57 segundos. A premiação soma R$30 mil nas categorias masculino, feminino, cadeirantes e deficientes auditivos e visuais. Além de suar a camisa correndo, muita gente aproveitou para suar de outra forma. E assim, cada um dos mais de 2.000 atletas inscritos estavam concluindo suas provas de 6 ou 21 quilômetros, com ou sem limitações. Nessa hora, o tempo da prova já não importa tanto, e sim a superação de cada corredor.
A conquista foi comemorada de várias formas: garra, euforia, sofrimento, emoção. Muita emoção. É como se a linha de chegada tornasse cada um o seu próprio super-herói, com ou sem capa, mas todos vitoriosos e já esperando a próxima. Foi uma bela prova, uma competição muito bacana. Olha, eu não ia correr, mas depois que eu vi todo mundo passando, decidi fazer os 6 quilômetros. Mas eu conto isso para vocês daqui a pouquinho, como foi o percurso e a chegada lá no Acrítica Play, no nosso aplicativo. Mas agora eu quero fazer um pedido para você. Anota esse link que vai aparecer aqui, esse link que aparece nesse momento, anota, porque você vai ajudar uma pessoa muito importante. O Juarez, o grande campeão da meia maratona, ele precisa de patrocínio. Ele está concorrendo a uma bolsa de incentivo ao esporte. Se você quiser também dar essa vitória a ele conseguiu chegar no tempo de 1 hora e 9 minutos. É só clicar nesse link aqui, você já vai direto para a votação e vai poder ajudá-lo, porque manter esse rendimento, ser um atleta profissional sem incentivo é muito difícil. Tem toda uma questão de alimentação, de sono, de preparação por suplementos, treinos, inscrições em corridas. E aí, se você curtir essa página, pode ser que ele consiga essa premiação e possa trazer muito mais orgulhos para as competições aqui no Amazonas e aqui ele vai fazer fora daqui, representando o nosso estado. E após uma década, o Amazonas voltou a ter não um, mas 2 campeões brasileiros de bicicross. Fábio Pesca Alves e o Fabrício Souza conquistaram o feito em Jarinu, em São Paulo. E o mais curioso disso tudo é que os dois foram com as passagens só de ida. Vamos conferir como foi essa história. Fábio Pesca e Fabrício Melo, 2 grandes craques do ciclismo BMX, chamado antigamente de bicicross. Em 2016, eles aumentaram a coleção de troféus. Os 2 foram campeões brasileiros da modalidade. 3 etapas cheias de dificuldades, mas esses 2 aí saíram vencedores. O Fábio, por exemplo, viajou só com a passagem de ida. Nem sabia como é que ia voltar para Manaus. Nosso próprio bolso, a gente conseguiu comprar passagem de ida, mas a gente não tinha passagem de volta. Aí, com o esperado resultado, a gente estava dependendo dos patrocinadores nos ajudar a voltar. E quando os 2 ganharam, competindo com 30, 40 pilotos em cada categoria, os olhares foram de surpresa. Foi algo que espantou o bicicross no Brasil, né? Que eles nunca tinham visto algo parecido. 2 amazonenses conquistando um título desse. É um feito mesmo. Afinal de contas, os atletas aqui da capital ficaram sem espaço para treinar durante quase 10 anos. A solução encontrada por eles, nesse período, foi treinar em algumas cidades do interior, mas que com o tempo acabaram também ficando sem pista. Só a partir do 2º semestre do ano passado é que eles construíram essa aqui com o dinheiro do próprio bolso. E que mesmo assim ainda não está 100%. A gente correu lá fora, a gente viu a qualidade da pista lá do brasileiro. A nossa pista ainda não está 100%, falta alguns ajustes. É uma pista oficial, muitos buracos, não temos uma pista boa, infelizmente. Mas é o que temos, né? Dá para treinar. Com a força de vontade que a gente tem, aí dá pra gente fazer alguma coisa, mas a gente queria ter algo melhor, né? Agora é treinar para as próximas competições, como a final do Amazonense, dia 17 de dezembro. Mas sonho mesmo desses 2 é ver o Amazonas voltando para o auge do ciclismo BMX, como já foi um dia. E a gente está tentando aí conseguir reerguer o esporte, que por sinal é um esporte muito bonito, né? E é um esporte olímpico. É um sonho nosso. É um sonho nosso ter uma pista adequada para trazer o brasileiro para cá. Inclusive, assim, tem muitos pilotos de fora que nos falam toda hora que querem conhecer o Amazonas, querem vir praticar o esporte aqui, querem vir para um brasileiro futuro aqui, né? E a gente não tem dúvidas de que eles iriam voar na pista. Parabéns aos 2 e muito sucesso. Olha só essa história. Eles viajaram só com a passagem de ida,
construíram a própria pista para treinar e ainda conseguem bons títulos, né? Estão se preparando para o estadual. Por isso que eu falo da importância de ter incentivo para o esporte, né? Para conseguir, quando ganha, a gente se orgulha, mas muita gente poderia ter contribuído para isso e não contribuiu, principalmente o poder público, né? De dar incentivo ao esporte. O próprio ciclista tem que construir a sua pista para treinar, para poder conseguir bons resultados. A gente parabeniza aí os dois pela raça, porque haja força de vontade para conseguir uma premiação como essa sem estrutura. E hoje a Lua vai estar mais perto da Terra. Ela deve se aproximar cerca de 48 mil quilômetros, por isso parecerá maior e mais brilhante. O satélite não chegava perto assim desde 1948. Por isso, o fenômeno está sendo aguardado por muita gente, inclusive pelos amazonenses. Estudiosos e apaixonados por astronomia desde ontem têm bons motivos para olhar o céu. É a superlua. O fenômeno onde o satélite natural da Terra fica 14% maior que o tamanho original e 30% mais brilhante. A Lua, que não chegava tão perto assim da Terra desde 1948, será a maior deste século e só deve aparecer novamente em 2034. Isso acontece porque a órbita dela é uma elipse. Então, durante certos períodos, ela está mais próxima ou mais longe do planeta Terra. E esse efeito ocorre porque a gente tem impressão visual dela estar maior, mais cheia, mais brilhante, mas ela está apenas mais próximo do nosso planeta. Hoje a Terra deve receber um pouco mais de raio solar, fazendo com que a Lua reflita a luz do Sol, mas o evento não tem nenhuma influência gravitacional. A gente sabe que a Lua é um corpo que não emite luz. A luz que nós vemos na Lua, na verdade, é refletida dos raios solares. Essa coloração mais amarelada, mais alaranjada que a gente vê, é um efeito de quando toda essa luminosidade que está bem alta está na linha do horizonte, né? Está no horizonte. Então, a atmosfera ela acaba fazendo com que tenha esse efeito mais amarelado, né? A luz mais alaranjada. Por isso, um grupo de jovens se reuniu para assistir e estudar o início do acontecimento. Aqui, por telescópio, a gente pode ver ela mais de perto, a gente pode ver as crateras, a gente pode ver a iluminação dela mais próxima. Fora que também tem pessoas especializadas que podem explicar várias dúvidas que a gente acaba tendo só a olhar. Junto com o nosso clube, a gente debate várias coisas sobre a Lua, sobre o planeta, sobre estrelas, coisas que a gente não conhece muito bem no dia a dia. Isso é algo que a gente pode ter de adicionar conhecimento, tanto na teoria como na prática, observando os astros. E uma das curiosidades é que no momento em que a Lua aparecer maior, marcado para as 8 da noite, horário local, será possível visualizar crateras de meteoritos e atividade vulcânica de bilhões de anos atrás. Nem precisa ser fotógrafo profissional para conseguir um clique daqueles. Muito menos ter um aplicativo que você pode visualizar constelações, planetas e a Lua. A Taylor, por exemplo, viu o fenômeno pela primeira vez com a ajuda do telescópio. Que o quanto é interessante a gente despertar algo e visualizar mesmo na prática e aí ter a noção, né, do que sempre a gente aprende desde criança, os professores falam, mas daí ver, de fato, foi bem bonitinho. Então é só mirar na linha do horizonte leste, fazer o seu registro fotográfico e aproveitar a superlua do século. Olha, eu vou procurar essa lua. Na verdade, estou procurando desde a madrugada. Ontem à noite não vi. Na madrugada estava nublado, não deu para ver esse fenômeno, mas hoje à noite eu vou fazer questão. A última vez que a lua ficou tão próxima da Terra, eu não tinha nascido, minha mãe não tinha nascido, a moeda era o cruzeiro, não tinha nem televisão no Brasil, enfim, o homem nem tinha ido à Lua, então é um fenômeno muito curioso, né? Vou fazer questão de procurar um lugar bem bacana para assistir hoje, para ver. O ponto alto deve ser às 8 horas da noite, então você procura também para ver essa superlua. Sabe quando vai voltar? Daqui a 18 anos, então essa vai ser a vez em que a Lua vai estar mais próxima da Terra dentro desse século inteiro. Então aproveita, vai lá, reúne sua família, porque é muito bonito, né? Vale a pena ver algo desse tipo. E assim a gente encerra o Manhã no Ar dessa segunda-feira. Foi um prazer ter sua companhia. Você fica agora com Fala Brasil, as notícias do Brasil e do mundo. Um ótimo dia e a gente se encontra amanhã. Até lá.